Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Observador. Jornal das 11, edição da jornalista Diana Rosa. E Diana, começamos com o debate entre Henrique Gouveia Melo e António Filipe. Apesar da maioria dos temas resultar em desacordo entre os dois candidatos, houve espaço para concordância num tópico. Estão contra a substituição temporária de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República foi ontem operado a uma hérnia no Hospital de São João, no Porto, tem recebido visitas das altas figuras da nação e pode até ter alta amanhã. Ora, o Almirante Gouveia Melo considera que, desde que se mantenham as capacidades cognitivas do atual chefe de Estado, não há motivos para termos um Presidente interino. Felizmente, tudo indica que não foi um problema de saúde muito grave e que foi resolvido em tempo e, portanto, Deus queira que recupere rapidamente para poder exercer em pleno as suas funções. É preciso perceber se ele está verdadeiramente impedido de exercer as suas funções. Ele hoje promulgou em termos cognitivos, em termos da sua capacidade para decidir e para pensar. Não parece que assim seja e, portanto, não vejo que o quadro seja esse. E o candidato comunista também concorda. António Filipe diz que deve ser cumprida a lei constitucional. Sobre isto, eu creio que a Constituição resolve isto, ou seja, eu creio que houve alguma confusão acerca desta questão da substituição temporária. A substituição temporária que está prevista na Constituição prevê o caso em que o próprio Presidente da República, sabendo que vai estar incapacitado durante um determinado período, em que requer ao Tribunal Constitucional que seja reconhecida essa incapacidade transitória e que então aí o Presidente da Assembleia da República assume como Presidente interino. E, portanto, a questão não se coloca. O regular funcionamento das instituições. Enfim, já promulgou diplomas e, portanto, está tudo normal. Só o Estado de Saúde é que ainda não estará completamente, mas creio que amanhã já terá alta. A concordância dos dois candidatos neste tópico. Marcelo Rebelo de Sousa está a recuperar de forma favorável. Amanhã de manhã recebe a visita de José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, antes de, possivelmente, ter alta médica. E neste debate para as presidenciais houve outro tema que marcou, foi a guerra na Ucrânia e as negociações de paz que decorreram hoje em Moscovo. Entre os dois candidatos houve trocas de acusações. A começar por Gouveia Melo, que afirma que o candidato comunista se enganou sobre quem foi o invasor neste conflito. É preciso ter uma posição. Porquê? Porque essa posição são posições de princípio e nos separam completamente. O Dr. António Filipe chegou a dizer que o presidente Zelensky era apoiado por fascistas e por neonazis. Eu acho que se enganou em quem é que invadiu quem. Portanto, quem invadiu e quem quebrou a paz internacional foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Já António Filipe acusa Gouveia Melo de estar mais próximo de ser como o presidente russo e de querer mandar jovens portugueses para guerras desnecessárias. Olha, não está mais longe do Sr. Putin do que eu. Se alguém está nos antípodas do Sr. Putin politicamente, sou eu, não é o senhor. Não fui eu que disse que os jovens portugueses iam morrer onde nos mandassem morrer. Se a NATO nos mandasse morrer, iriam morrer a qualquer lado. Eu não acho isso. Eu acho que os jovens portugueses não têm que morrer em lado nenhum. Apenas se fosse para defender o interesse nacional e a defesa do território nacional. E este foi o 11º debate de 28 para as presidenciais. O próximo vai ser amanhã às 9 da noite na RTP, entre o candidato socialista António José Seguro e o candidato apoiado pelo PSD, Luís Marques Mendes. E ainda sobre a guerra na Ucrânia, no Kremlin, terminou há cerca de uma hora a reunião entre Putin e os enviados dos Estados Unidos. A Rússia fala num encontro produtivo. O encontro que reuniu Vladimir Putin, também o enviado especial norte-americano Steve Witkoff e o genro de Donald Trump, Jared Kushner, que durou cerca de 5 horas. Depois da reunião, Steve Witkoff foi visto a chegar à embaixada americana, mas não prestou declarações aos jornalistas. Já a comitiva russa disse na rede social X que a reunião, como disseste, Rita, foi produtiva. Ainda hoje, Vladimir Putin ameaçou entrar em guerra com a Europa, embora diga que não é esse o objetivo da Rússia, mas se tiver de ser, será. Não vamos entrar em guerra com a Europa, já o disse centenas de vezes. Mas se a Europa quiser de repente entrar em guerra connosco e começar, então estamos prontos agora. Não pode haver dúvidas. Se a Europa iniciar uma guerra contra nós, parece-me que isso acontecerá muito rapidamente. Isto aqui não é a Ucrânia.
очень быстрый. Это же не Украина. E sobre esta ameaça de Vladimir Putin, ouvimos no Gabinete de Guerra o Major-General João Vieira Borges. Diz que estas declarações são preocupantes para a Europa. O tom das ameaças de Putin são para levar a sério. É uma linguagem muito perigosa. Sinceramente, fiquei preocupadíssimo com este tipo de discurso. Ultrapassa as questões de dissuasão, ultrapassa respostas políticas, entra naquela esfera que já vimos na Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial. É muito complicado ter um dirigente político de um Estado como a Rússia dizer que vai destruir até o último ucraniano. A Europa, neste momento, não pode confiar nos Estados Unidos como um aliado militar, é o que entende o Major-General João Vieira Borges. Diz que os Estados Unidos de Donald Trump não são um aliado fidedigno. É um dos destaques do Gabinete de Guerra desta noite, que já pode ouvir em podcast. E voltamos à atualidade nacional. A Ministra da Administração Interna pediu à Inspeção-Geral da Administração Interna a abertura de processos disciplinares aos 11 elementos das Forças de Segurança detidos por suspeitas de exploração de imigrantes no Alentejo. E que saíram em liberdade. Esses militares da GNR, assim como o agente da PSP, constituídos arguidos no âmbito do processo Safra Justa. Segundo o Ministério da Administração Interna, a IGAI solicitou ao Ministério Público o envio de elementos constantes no processo de inquérito de crime e que vão ser depois analisados por forma a avaliar a aplicação de eventuais medidas cautelares. Os 17 detidos pela Judiciária, 3, todos civis, ficaram em prisão preventiva, os 10 GNR e 1 PSP com termo de identidade e residência, e os outros 3 civis ficaram obrigados a apresentações periódicas e proibidos de contactar com as vítimas e com os coarguidos, bem como de se ausentarem para o estrangeiro. E agora, com 7 minutos para lá das 11 da noite, vamos ao habitual espaço de informação local. A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou hoje a alteração do regulamento do alojamento local proposta pelo Executivo de Carlos Moedas. A medida prevê que o rácio entre o alojamento local e fogos de habitação permanente seja reduzido de 20% para 10%. A Câmara Municipal de Leiria admite permitir a venda de álcool em provas no Estádio Municipal. A questão foi levantada durante a reunião do Executivo. O vereador Carlos Palheira explica à Lusa que, se a medida for implementada, vai haver um limite de consumo por bilhete. É uma alteração que ainda depende da aprovação de várias entidades. De acordo com o vereador, o consumo não pode exceder 3 bebidas por pessoa, desde que esse adepto cumpra, de acordo com a lei, todos os requisitos para o consumo de álcool, como claramente a idade mínima. Nas Caldas da Rainha há uma sessão de conversas de barriguinhas. Trata-se de um projeto que junta mulheres grávidas e especialistas em saúde materna para esclarecer temas sobre a gravidez. Vai realizar-se na Clínica Pediátrica das Caldas, no próximo sábado às 3 da tarde. A participação é gratuita através de inscrição prévia na plataforma do projeto, é o que adianta o Jornal das Caldas. O município de Aveiro vai discutir a elaboração de um regulamento dos apoios sociais a bombeiros do concelho, é o que avança o Jornal Notícias de Aveiro. Este documento pode ser aprovado na reunião de Câmara na próxima quinta-feira. A ordem de trabalhos inclui também uma proposta para iniciar a elaboração do regulamento municipal para a atribuição de prestações pecuniárias em situações de carência económica e de risco social. No Seixal está a aguardar julgamento e prisão preventiva um rapaz detido por investigadores da PSP, é o que adianta o Correio da Manhã. Tem 16 anos, é acusado de ter roubado um telemóvel através do uso de uma faca na via pública e outros 2 crimes semelhantes. A PSP refere em comunicado que a detenção ocorreu na quinta-feira da semana passada. E fechamos, Rita, com a cidade invicta. O Porto acolhe este mês The Champions Burger. É um festival europeu de hambúrgueres gourmet. É um festival que já decorre, está pela primeira vez no Porto, com mais de 20 truck foods, tanto internacionais como portuguesas, é o que refere à autarquia. Decorre no Parque da Cidade até ao dia 21, tem entrada gratuita. E assim fechamos o Jornal das 11, edição da jornalista Diana Rosa.